Gotas do Evangelho. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Luciano Leal, sou pastor da Igreja Batista Renovada em Brejões, Bahia. Queridos irmãos, uma coisa que tem tocado meu coração nesses últimos dias é um assunto concernente aos frutos da salvação. Nós estamos vivendo um tempo na igreja difícil, que muitas vezes nós ficamos em dúvida com relação aos frutos da salvação. É um evangelho que tem sido pregado ultimamente, é o evangelho da hipergraça, ou da supergraça, que basta a pessoa apenas fazer uma confissão, uma oração, levantar uma mão e já é tido como salvo. Mas quando nós nos voltamos para as Escrituras deixam bem claro que o salvo ele vai produzir fruto de salvo. Jesus disse bem claro nas suas mensagens, nas suas pregações, que pela árvore nós conheceremos o fruto. Então fica bem claro que a salvação ela trará evidências. As obras são evidências de salvação. Paulo, quando ele escreve a sua epístola aos Tessalonicenses, ele se alegra com aquela igreja, porque aquela igreja estava dando evidências, frutos de salvação. O primeiro fruto que os Tessalonicenses produziram era a fé viva, a fé operosa, a fé. Paulo diz que a fé deles crescia, a fé crescia extraordinariamente. O verbo ali que Paulo usa é para dar ênfase, um verbo que dá ênfase, crescia exponencialmente. Essa fé, fidelidade, que também pode ser entendido como fidelidade, a devoção a Cristo. Outra coisa que eles também produziam, que estava crescendo, era o amor mútuo, o amor de uns para com os outros. O amor também é uma evidência de salvação. A Bíblia também diz que verdadeiramente seremos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. Verdadeiramente o coração que foi alcançado pelo Evangelho, ele ama o seu irmão, ele ama o seu próximo. O amor brota de um coração que foi alcançado pela semente do Evangelho. E outra evidência também que Paulo fala naquela igreja era a perseverança em meio às tribulações e perseguições. Vejam que aqueles crentes estavam passando por terríveis perseguições por causa do reino de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho. Muitas mulheres ali que se converteram, que aceitaram a palavra, receberam a palavra, não de Paulo, mas de Deus. Elas estavam passando por perseguições dentro das suas casas, com seus familiares, os seus compatriotas, mas mesmo assim não desistia. Então nós vemos aí que realmente, quando uma pessoa ela é alcançada verdadeiramente pelo Evangelho, ela vai produzir essas marcas. Jesus, na sua parábola da semente, do semeador, ele diz que muitas pessoas aceitam o Evangelho, a semente cai na terra, que tem muitas pedras, aceita por emoção, mas logo que sai o sol, as perseguições, ela murcha, se queima e murcha porque não tem raiz. E muitos que aceitam a palavra, aquela semente que caiu entre os espinhos sufocam, os cuidados da vida sufocam e não produz também. E muitos nem chegam a cair, nem penetra, porque cai
o solo duro, a palavra, a semente não germina e as aves do céu arrebatam, que é o inimigo que tira a mensagem, nem chega a entrar no coração. Mas a quarta parte da semente caiu em solo preparado, solo bom, solo arado pelo Espírito de Deus. E aí produz 30, 60, 100 por um. Então, aquele coração que foi alcançado verdadeiramente, transformado por Deus, ele vai produzir. Ainda que a produção não seja completa ainda, né? Nós estamos em processo. Por isso que Paulo fala, está crescendo a fé, está crescendo o amor, ainda que não seja perfeito. Mas mesmo assim irá produzir. É impossível não produzir. Se não está produzindo, algo errado aconteceu. Com certeza não é a semente é perfeita, né? A semente é a mesma, a não ser que estejam aí semeando uma semente híbrida, uma semente adulterada, que caindo no solo vai produzir frutos espúrios. Mas se semearmos a semente verdadeira, sem mistura, sem manipulação genética, vai produzir frutos para Deus. E Deus quer frutos. Jesus, ele disse em João 15, que toda vara que estando nele não der fruto vai ser cortada. Mas aquela que der fruto será limpa e produzirá mais fruto ainda. Deus quer frutos. Frutos dignos de arrependimento, a fé, o amor e a perseverança. Nós temos que estar em Cristo, somente em Cristo. O Espírito de Deus, com seu fruto, o fruto do Espírito, abundará em nossas vidas. Por isso Jesus disse, eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nesses dias, meus irmãos, de tantas coisas que estamos vendo, um evangelho aguado, mentiroso, distorcido, que quando nós olhamos para as árvores, os frutos não condizem. Mas graças a Deus, por aqueles que verdadeiramente Deus chamou, o chamado eficaz do evangelho, esses produzirão. Que a nossa oração seja essa, que nós possamos produzir cada dia mais, aperfeiçoando no fruto, para que no dia do juízo, que diz Paulo em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 1, no final do capítulo, nós sejamos considerados dignos de entrar no reino de Deus, e que nós nos aperfeiçoemos no chamado da nossa fé pela graça de Deus, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Porque quando nós produzimos frutos, o nome do Senhor é glorificado na terra. Quando os cristãos produzem frutos de salvação, o nome do Senhor é glorificado. Então que nós possamos buscar mais a Deus, se chegar mais a Deus, dar mais lugar ao Espírito Santo de Deus, nos encher do Espírito Santo, estar ligado nessa videira para produzir frutos. Deus abençoe a sua vida, reflita nessa mensagem, ore a Deus, busque a Deus, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude cada dia mais, em nome de Jesus, amém. Gotas do Evangelho.